me excluo, ok, gente? Eu não faço marketing, vocês sabem disso. Mas quem está na sala está trabalhando para chegar a presidente. E vai chegar. Isso tem que estar tatuado em você. Não literalmente falando, mas você vai chegar a presidente. Só tem duas questões que é o que nós vamos abordar agora. É quando você vai chegar a presidente e como, que é o principal na minha opinião, você vai chegar a presidente. Quando, gente, não tem problema. Se demorar 2 anos, 3 anos é difícil, mas se demorar 2 anos e meio, não tem problema. Glória a Deus, daqui 2 anos e meio você está ganhando aí uns 80, 100 pau por mês. Isso é uma bênção. Mas a questão é como. Como você vai chegar a presidente? Quando eu estou falando como, hoje não é um treinamento de metas, tá bom, gente? Hoje eu não estou perguntando como, eu não estou querendo dizer o que é que você vai fazer para chegar a presidente. Eu vou dar um exemplo disso. Fui fazer um treinamento lá com o Tony Robbins nos Estados Unidos e de repente um cara lá que era Top Gun, ele foi para o palco e falou assim: faça o que deve ser feito. E você sabe o que deve ser feito. Para chegar a presidente na MyTravel, mesmo as pessoas que acabaram de entrar no business sabem o que deve ser feito. Então vamos fazer, tá bom, gente? Não vou dar esse treinamento aqui. O Wagner Silva, o presidente Wagner Silva, tem um treinamento muito bom para nos ensinar a chegarmos a presidente. Não é meu caso aqui. Hoje eu quero dizer como você vai chegar a presidente. O que é que vai acontecer na sua vida de hoje até você chegar a presidente. Então vamos obedecer essa tríade aqui que eu coloquei aqui nessa tela, gente. Nosso primeiro slide. Gente, se tiver alguém que não concorde com o que eu vou falar agora, não tem problema, tá bom? Eu só peço uma coisa para vocês. Vocês podem não concordar com aquilo que eu vou falar. Eu não gostaria que vocês me julgassem. Julguem a atitude do treinamento. Mas não, eu não estou aqui querendo fazer um culto. Não estou aqui querendo falar de crença religiosa para ninguém. Eu só estou fazendo questão de transmitir aquilo que o nosso diretor internacional Jean-Marc sempre falou, aquilo que eu acredito e aquilo que eu vejo os presidentes falando também. Então, se tiver alguém na sala que fala assim, eu não gostei daquilo que o Wagner falou, deleta só o primeiro slide, tudo bem, gente? A gente não quer mudar uma cultura ou uma crença de ninguém. Mas nós também não podemos negligenciar aquilo que nós acreditamos e aquilo, principalmente, que eu tenho visto que gera resultado para as pessoas. E o que gera resultado é que, se você estiver no meio, vamos chamar isso aí de matriz, tá bom, gente? Desse triângulo, é uma sugestão, ok? Tenha Deus em primeiro lugar. Quando eu falo Deus em primeiro lugar, é você começar a ter atitudes que você tem certeza que agradam a Deus. Quando eu falo ter Deus em primeiro lugar, é você ficar pensando se aquilo que você está fazendo hoje, se as suas atitudes, se as suas ações, elas realmente se aproximam de Deus, se elas estão de acordo com a sua crença e valores. Em segundo lugar, uma sugestão é que você coloque a sua família. Lembra que eu falei que você vai chegar a presidente? Você vai chegar, mas a questão é como? E agora eu vou começar a explicar isso. Não vale a pena, gente, nós chegarmos a presidente. Vamos imaginar daqui 18 meses? Que bom. Você está falando sozinho um tempão aqui, gente. Mas vamos lá. Eu estava falando que chegaremos a presidente. Lembra do como? Se você tiver uma meta, um planejamento de chegar a presidente daqui a 18 meses, lembra que é um exemplo. Só de hoje a 18 meses, sua família tem que estar contigo nesse projeto. Você não pode ser um marido ausente. Não pode ser um pai ausente. Um marido bravo, uma esposa triste, um filho workaholic. Ir dormir olhando matrizes, acordar com o computador, só falar de MyTravel, não participar de aniversário, de batismo, de formatura, de festa. Pessoal, não pode. Nós vamos chegar a presidente. A empresa não vai acabar, a empresa está aí. Eu sei que nós temos que correr, eu sei que a gente quer fazer acontecer, todos nós queremos nos capitalizar o quanto antes, eu entendo tudo isso. Só que tem uma coisa, a única coisa que nós não reciclamos nesse mundo é o tempo. E se hoje você estiver ausente da sua família por causa da MyTravel ou por causa de qualquer coisa, esse tempo
Guardem o que eu vou falar. Esse tempo você perdeu e nunca mais vai recuperar. Então, olha, tem que trabalhar. Eu sempre falo que nós estamos vivendo o ano do jumento, todo mundo sabe disso, a gente tem que trabalhar igual um doido. Só que faça isso de uma forma. Existe uma diferença muito grande entre ser sério e ser chato. Então faça isso de uma forma divertida, de uma forma alegre, de uma forma espontânea e principalmente ao lado das pessoas que você ama. Se for para fazer uma visita a algum amigo, pega a sua esposa e fala, meu amor, nós vamos junto, e vá até lá brincando, independente do resultado, se seu amigo vai entrar ou não, esteja ao lado das pessoas que você ama. Fez aquele trabalho, tem certeza que você deu o seu melhor, agora a gente está em casa, como hoje a vida moderna nos impede de ter quantidade de tempo, que você tenha qualidade de tempo. Vá brincar com seus filhos, vai namorar com a sua esposa, com seu marido, vai curtir, desencana um pouco de novela, jornal, essas coisas, computador, por favor. Isso é chegar a presidente da melhor maneira possível. Isso é a gente perceber que a jornada foi tão maravilhosa como o destino. É como se um casal pegasse o carro e falasse, meu amor, a gente tem uma semana, vamos curtir. Para onde nós vamos? Sei lá, a gente vai para o Nordeste, mas vai curtindo cada momento. Cada praia que você para é um guaraná diferente, uma água de coco gostosa, um beijo diferente, um visual, uma foto. Isso é curtir o momento, isso é curtir a jornada. Então guarde isso, pessoal, por favor. Vocês vão chegar a presidente. Mas não sacrifique o seu hoje. Hoje é uma coisa maravilhosa. Tem muitas pessoas que só ficam olhando nisso. Ai, meu Jesus, em 2013 eu chego a presidente, eu chego a presidente, eu chego a presidente. Tudo bem, você vai chegar. Mas se nós ficarmos hoje vivendo no futuro, a gente deixa de curtir aquilo que Deus nos deu. E se Deus nos deu, tem um nome, presente. Então vamos viver o presente. Vamos viver de uma forma maravilhosa ao lado das pessoas que você ama, ao lado da sua família. Comece a sonhar. Se você está doidão pela My Travel, isso tem acontecido com bastante pessoas, fique doidão ao lado de pessoas. Chega com o seu marido ou com a sua esposa e fala, meu amor, quando nós chegarmos a presidente, gente, que apartamento que nós vamos comprar? Vamos olhar apartamento e vai sonhar os dois. Para onde nós vamos viajar? Começa a brincar os dois. Sabe, como faz qualquer coisa. Se você está verdadeiramente vivendo full time a My Travel, faça isso com as pessoas que você ama. Então lembre-se, tenha sempre Deus em primeiro lugar. E quando eu falo Deus, gente, não estou falando daquela coisa de ficar morando em igreja, não é isso. Estou falando de louvando, cultuando, agradecendo. Tem uma coisa que eu acredito muito, que é dizimando. Isso é contigo, não quero entrar nesse mérito. Mas tenha Deus em primeiro lugar. Coloque a sua família em segundo lugar. E aí, vamos falar um pouquinho dessa empresa. Dessa empresa fantástica que tem crescido, realizado sonhos. Eu estava, como eu falei para vocês, em São Paulo, com 1.200 pessoas na sala. E, olha, gente, eu perguntei ali de ciclo, quantas pessoas levantaram a mão? É legal a gente ver presidentes comprando carrões, viu, gente? É legal a gente ver gente ganhando mais de 200 mil reais por mês. É legal. Mas como é bom ver gente ganhando 5 mil, gente. Pessoas ganhando 5 mil limpando o nome. Pessoas ganhando 5 mil e mobiliando a casa, trocando de carro, pagando dívida, sonhando, vivendo, rindo. Uma moça veio falar para mim que a maior vitória... Olha só, hein, gente? Presta atenção no que eu vou falar agora. A maior vitória da vida dela foi que ela conseguiu colocar os dentes, que ela tinha muita vergonha, que ela estava sem 2 dentes, alguma coisa assim do lado, ela conseguiu ir lá por causa de um ciclo. Ela foi lá e fez a prótese e hoje ela sorri. Olha isso. A gente não pode ser hipócrita. Claro que a gente quer ganhar dinheiro. E a gente quer e vai ganhar muito dinheiro. Mas olha pessoas rindo hoje, gente. Que bênção. Então vamos lembrar, essa empresa é séria, essa empresa é legal, essa empresa está realizando sonho, então vamos fazer acontecer. Se tem algumas pessoas ganhando dinheiro nessa empresa, então nós também vamos. Se tem algumas pessoas ganhando muito dinheiro nessa empresa, então você que está na sala também vai. Então lembre-se, Deus em primeiro lugar, a sua família em segundo lugar, e aí essa empresa que, graças a Deus, tem realizado muitos sonhos por aí. Se nós fizermos o que deve ser feito, se a gente trabalhar, se a gente detonar, aí nós vamos ter aquilo que nós chamamos de sucesso. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, gente, que eu tenho feito essa pergunta em vários locais e as pessoas têm me respondido de uma forma que não tem me agradado. Eu, quando pergunto o que é sucesso, algumas pessoas falam, ai, Wagner, sucesso é conseguir o que você quer. E eu digo, não é. Sucesso é conseguir o que você quer, porém, com o menor dano possível.
Algum dano vai ter, viu, gente? Não tem jeito. Lembra que eu falei Deus em primeiro lugar, família em segundo e a mãe travel em terceiro? Às vezes você vai viajar, às vezes você vai longe, às vezes você vai ficar 2, 3 dias longe da sua família. Às vezes tem um cadastro muito importante para fazer, que é num dia especial que você ia jogar bola com seu filho. Algum dano vai ter, acredita nisso. Só que o que nós temos que fazer é minimizar esses danos. Então, quando a pessoa fala assim, sucesso é conseguir o que você quer. Fala, tudo bem, mas pô, e se o cara fica aí ausente 2 anos da família? Nesse processo ele perde a esposa. Nesse processo ele não vê os filhos crescendo, não vai a um aniversário, não vai à formatura, não vai à festa junina. Só isso não é sucesso. Então, olha, lembra, sucesso é sim conseguir o que você quer, porém com o menor estresse, com o menor dano, com o menor sofrimento possível. Então, nós, e eu gostaria que você pensasse muito nisso, você que está na sala, tem que se considerar uma pessoa de sucesso. Você tem que entender que você vai ter aquilo que você quer, mas você não pode sofrer por causa disso, principalmente naquelas coisas que têm valor. E eu vou falar disso já já. Todo mundo sabe que quando nós entramos para a empresa, nós somos tratados por estrela. E nós sabemos que estrelas foram feitas para brilhar. Então nós entramos aqui, agora eu sou uma estrela. E o intuito, a meta, o objetivo dessa estrela é chegar a presidente. Então entre hoje, vamos imaginar que eu sou uma estrela, e a minha meta lá em cima, que é chegar a presidente, existe a coisa mais importante que nós temos. A nossa vida. E é isso que a gente tem que cuidar. Porque, pessoal, imagina que um presidente aí ganhe, sei lá, 100 pau por mês, tá bom? E um vice-presidente ganhe 40 mil por mês. Vou jogar baixo aqui, 40 mil por mês. Eu vou falar aquilo que eu acredito. É melhor ganhar menos e curtir a vida ao lado das pessoas que ama do que ganhar muito dinheiro e perder as pessoas que você ama. Porém, melhor ainda é ganhar muito dinheiro e curtir com as pessoas que ama. Esse é o nosso intuito. E isso é conseguir o que quer com o menor dano possível. Todos nós, eu lembro que eu ouvi isso na faculdade, eu fiquei, faz um tempinho já, tá bom, gente? E eu fiquei doido quando o professor falou isso. Ele falou assim, todos nós, na pior das hipóteses, administramos aquilo que é a melhor coisa que nós temos, que é a nossa vida. Não é engraçado saber isso, gente? Que na pior das hipóteses, a gente administra o que é melhor para nós, que é a nossa vida. Se nós não tivermos uma empresa, se nós não tivermos um lar, se nós não tivermos uma família, mesmo assim a gente ainda tem a vida e tem que administrar. Então, se tudo der errado, a gente ainda tem o melhor. Olha que bênção! Hoje, graças a Deus, como nós não estamos tão ruins assim, como nós temos um lar, temos uma família, temos uma vida, nós vamos administrar nossa vida da melhor maneira possível. E aí, vem algumas regrinhas que eu quero passar para vocês. Essas regras, gente, é aquilo que eu acredito, mais uma vez falando, tá bom? Gostaria muito que as pessoas levassem em consideração aquilo que eu estou falando, porque verdadeiramente, gente, eu acredito nisso que eu vou falar agora. E a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: dê valor ao que realmente importa. E vocês estão vendo o que tem na tela aí. E eu coloquei na tela tablet, computador, notebook, sei lá como que chama isso aí. Eu poderia ter colocado ainda celular, poderia ter colocado um monte de coisa, de tecnologia, essas coisas que tem por aí para lá e para cá, que eu uso e me ajudam. Seria burrice da minha parte negligenciar a tecnologia. Aliás, nós só estamos reunidos aqui hoje por causa da tecnologia. Então eu sei que ela é importante. Porém, quando eu falo dê valor ao que realmente importa, não é isso que eu estou querendo dizer. O que realmente importa são as pessoas que você tem ao lado. Não é o computador que você tem. Não é o tablet de última geração ou o celular que só falta falar. Isso a gente compra e se quebra, a gente joga fora. Agora, as pessoas que nós amamos, aí é complicado. E o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que eu tenho visto muitas pessoas, às vezes a gente sai e fica reparando, vocês sabem que o meu trabalho é observar pessoas. E às vezes a gente sai e eu vejo o casal, cada um com o seu telefone, no Facebook,
postando mensagem, ou é Twitter, ou não sei o quê, e as pessoas têm um do lado do outro, e estão dando muito mais importância a um negocinho tecnológico do que uma pessoa que está ao lado. Isso é uma bobagem sem tamanho. Isso é muito perigoso. Um amigo meu contou que fazia um amigo meu me contou que fazia um tempo que ele não saía para brincar com a esposa dele, se é que vocês me entendem. E ele convidou a esposa para ir a um motel. Falou, meu amor, vamos no motel. E eles foram no motel. Gente, mudou a tela. Por favor, tem uma telinha boa aí, me ajudem aqui. Sumiu? KKK? A tela não está mudando? Que tela que está aí para vocês? Sumiu tudo? Misericórdia. A tela que deveria estar é a tela do computador. E eu não sei aqui, hoje está complicado, viu, gente? Apertar a tela do computador, aí sim, sumiu, voltou. Ok, agora vai voltar de novo. Então vamos lá. Vou contar para vocês a história desse meu amigo. Esse meu amigo chamou, falou, meu amor, vamos nos divertir. Hoje nós vamos sair, hoje nós vamos brincar. Foram num restaurante maravilhoso. Ele, a esposa, tá bom, gente? Esposa dele. Ele a levou a um motel e a primeira coisa que ela foi pegar, o notebook. Eu sei que vocês vão rir, parece brincadeira, mas infelizmente para esse meu amigo foi verdade. Esse meu amigo conta que às vezes ele está no carro, ela pega o telefone, esse telefone agora tem Facebook, Orkut, Twitter, todas essas parafernália aí, que mais uma vez falando, são ótimas, tá bom? Mas ele entra no carro com a esposa dele, ela não consegue ficar 30 segundos sem ficar clicando no telefone para ver aí negócio de Facebook, Orkut, todas essas coisas. Perderam o contato, gente. Ela não olha para eles, não riem mais, não brincam, ele não sente mais prazer de conversar com ela. Por quê? Porque ela dá mais atenção ao telefone dela do que a ele. Então, olha só. Se tiver alguém na sala aí, que é aqueles gênios de informática, legal, às vezes é o trabalho, a gente tem que fazer. Use a tecnologia para a gente ganhar dinheiro, mas o valor verdadeiro é para as pessoas que nós amamos. Gente, tem um treinamento que nós vamos fazer em pouco tempo, que é sobre os valores, sobre as necessidades. Uma das necessidades do ser humano é conexão, é estar com pessoas. Quando a gente fala de conexão, o que eu estou querendo dizer é são duas pessoas conectadas, conversando, brincando, se amando, seja lá o que for. Não estou falando só do ponto de vista sexual, é do relacionamento mesmo, tá bom, gente? Pode ser homem com mulher, não entra a parte sexual aí. Estou falando de conexão, estar com pessoas. Só que se hoje eu perguntar sobre conexão, tem que falar, não, minha conexão é banda larga, não, minha conexão é isso. Só vai falar de computador, gente, está perigoso demais. Estamos perdendo a essência, está perdendo o valor que são as pessoas. Então, olha, mais uma vez, tem alguém na sala que de repente fala, caramba, eu estou ficando assim, dá tempo de mudar ainda. Sabe, chega para o seu marido, chega para sua esposa e fala, meu amor, desculpa, eu nem percebi que eu estava tão high-tech dessa maneira. Eu nem percebi que eu dava mais importância ao computador do que a você. Então agora eu vou usar o computador o mínimo possível, aquilo que precisa ser usado. Teve um amigo meu que falou que ia tatuar uma maçãzinha mordida no braço, símbolo da Apple. Porque ele falou que a mulher dele estava dando mais atenção ao iPad do que a ele. Olha isso, gente. Isso é uma queixa. Isso, se ele chegou a falar esse ponto, é porque ele estava sofrendo. Ok? Então, espero que ninguém que esteja aqui na sala precise tatuar a maçã. Para ver se a sua esposa te dá um pouquinho de atenção. Só que eu sei que na maioria das vezes quem comete mais esse erro é o homem. Então, meninos que estão na sala, não façam isso. Ok? Eu gosto desse slidezinho aí, gente. Não sei o quanto está dando para vocês verem, mas que é duas pessoas conversando e a menina fala assim para ele, você tem Twitter? Ele fala, não. Tem Facebook? Não. Você tem MSN, blog, Orkut? Não, não e não. Ela fala, meu Deus, como é que você se relaciona com as pessoas? Ele dá esse beijão nela e fala, assim. Esse é o jeito certo de relacionar com as pessoas. Isso é relacionamento, gente. Olha, só vou dar um exemplo para vocês. Como está perigoso isso. E cada dia que passa eu me assusto mais. Eu não sou um dinossauro, eu não sou aquele cara que fica se lamentando e falando que tem saudade da televisão a válvula. Não é isso. Gosto de tecnologia, só que acho que ela precisa ser usada com moderação. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. O ano passado eu fui dar palestra numa faculdade, aqui em São Paulo, tá bom, gente? Aqui no Tatuapé. Uma faculdade de marketing. Então vamos pensar. Jovens que estão se formando em marketing.
Então eles sabem, tem que estudar 4P, tem que estudar os pais de marketing, tem que estudar tanta coisa, gente. Beleza, mas eu fui dar uma palestra. E eu fiz uma pergunta para aqueles alunos. Eu falei assim, olha, gente, devia ter ali uns 50 alunos, mais ou menos. Era uma sala para ultimanistas. Quem aqui conhece marketing de rede? De 50 pessoas, uns 10 levantaram as mãos. Parênteses. Isso é bom para aquelas pessoas que ainda acham que marketing de rede vai saturar. Só para a gente entender, tá bom? Alunos que estão se formando em marketing, 10 alunos levantaram a mão. Falei, ok. Apontei para um deles ali, que eu vi que levantou a mão com aquela cara de dúvida. Aquele que levantou a mão para fingir que sabia mais que os outros, que era o bonitão da sala. Eu falei, me dá um exemplo de marketing de rede. E ele falou, marketing de rede é quando nós fazemos marketing nas redes sociais. Quando a gente faz propaganda no Orkut, no MSN. Olha isso, gente. É assustador isso. Eu sei que, para vocês que estão na sala, pode parecer até engraçado. Mas esses são os nossos universitários agora. Numa faculdade de marketing, aquela criatura não sabia o que era marketing de rede. Pior, ultimanistas. Iam se formar agora. Quando eu comecei a falar, não, gente, marketing de rede, eu estou querendo dizer de rede de pessoas, network marketing, marketing de relacionamento. E eu falei, então, essas redes de relacionamento, gente, é impressionante. Aí um falou assim, mas o que é? Eu falei, gente, empresas como... Aí eu falei, Herbalife, quem já ouviu falar? Aí 2 ou 3 levantaram a mão, Emoi, mais um levantou a mão. Então, gente, eles não conhecem. As pessoas não sabem mais o que é relacionamento com pessoas. Isso para nós é uma bênção, tá bom? Se eu fizesse marketing mesmo, se eu estivesse na ativa do marketing, já teria contatado aqueles alunos ali. Não fiz isso. Mas para vocês que estão na sala, é bom saber que as pessoas ainda não sabem que nós existimos. Muitas vezes, nós estamos pescando no aquário. E o que significa isso? Significa que pessoas, por exemplo, da MyTravel, que já fizeram outros marketings, na hora de convidar para MyTravel, vai convidar aquelas mesmas pessoas dos outros marketings. E acredite, tem um universo aí fora. Tem gente aí fora desesperado, precisando de grana, sem saber que existe esse segmento. E a hora que conhecerem, vão se apaixonar. Mas, o que alguns pseudo-profissionais de marketing fazem? Ficam no computador, mandando mensagem o dia inteiro, somente para outros marqueteiros, e isso não gera resultado. Se nós nos relacionarmos com pessoas verdadeiramente, de olhar nos olhos, de pegar na mão, de conversar, de dar atenção, de se importar, a gente ganha as pessoas. E se nós ganharmos as pessoas, a gente ganha a nossa liberdade. Isso é relacionamento. Isso é viver. Tem um cara que eu gosto muito, o nome dele é William Douglas. Ele tem um livro muito legal, não tem nada a ver com o nosso segmento, tá, mas o livro é muito bom. Ele chama Tudo o que você gostaria de saber sobre provas e concursos públicos, e não tinha quem perguntar. É um pastor, ele é carioca, juiz federal, um cara, é um crânio. E ele desenvolveu uma técnica que chama Upcanok, que é assim, use coisas, ame pessoas, nunca o contrário. Vou repetir, que eu gostei disso, faz mais de 10 anos que eu li esse livro dele e gostei disso. Use coisas, ame pessoas, nunca o contrário. Então, olha só, gente. Hoje, o que tem acontecido, tem pessoas que amam tablet, amam computador, laptop, notebook, sei lá qual é o nome, e estão usando as pessoas. Então, isso é bobagem, tá? Computador, essas coisas são maravilhosas, mas elas servem para serem usadas. Pessoas servem para ser amadas. Então, vamos nos relacionar com as pessoas da melhor maneira possível. Esse é o nosso papel, ok? Outra dica aqui, gente. Eleve os seus padrões. O que eu quero dizer com isso? Eleve os seus padrões. Eleve os seus padrões em todos os sentidos. Não tem imagem aí mesmo, tá? É só essa frase mesmo. Eleve os seus padrões em todos os sentidos. Quem já assistiu palestra minha, quando eu conto a história de que eu tive que comprar o meu primeiro carro, que eu estava acostumado a andar de metrô naquele bruta sofrimento, eu sempre faço a brincadeira com alguns voluntários, chamo ao palco e eu falo que, infelizmente, o ser humano se acostuma com tudo. E aí a dica que eu dou é o seguinte: nunca se acostume com nada que não seja o melhor na sua vida. Vamos guardar isso, pessoal? Não se acostume com nada que não seja o melhor para você. Então vamos fazer o seguinte: não se acostume
a não curtir bons momentos. Não se acostume a não frequentar bons lugares. Não se acostume a ter que falar não do ponto de vista financeiro para as pessoas que você ama. Gente, quem leu meu livro, Sucesso Sem Segredo, lembra que eu conto ali a história da Barbie. Quando eu tive que falar não para minha filha, que tinha que comprar uma Barbie para ela, eu não tinha grana, vai fazer o quê? E eu chorei aquele dia. Foi um dia duro, triste, difícil, mas ao mesmo tempo uma bênção. Porque aquele dia eu resolvi levar meus padrões. Aquele dia foi quando eu conversei com Deus, falei, Deus, a única coisa que eu sei é que eu não sei nada. Então o Senhor precisa me ajudar. E aquele dia eu decidi não aceitar nada, que nunca mais na minha vida eu ia ter que passar por aquilo. E eu coloquei essa história no livro. E algumas pessoas mandaram e-mail para mim, se identificaram com aquela história, mas, gente, eu não gosto de falar de coisas tristes, mas eu vou comentar isso com vocês, que às vezes a gente aprende nas coisas difíceis. Teve gente que mandou e-mail para mim, falando que não é que tiveram que falar não por causa de uma Barbie, mas teve pai, teve mãe que tiveram que falar não para os filhos. Às vezes pode um McDonald's, um Big Mac. Quando o filho vai lá e pede um sanduba, uma coca, um sorvete, e aquele papai ou aquela mamãe não tem a grana para comprar a Coca-Cola, o sorvete ou um lanche. Pessoal, ninguém nesse mundo é vítima de nada. Nós estamos vivendo o que estamos vivendo por causa das nossas atitudes. Em todos os segmentos da nossa vida. Todos. Se nós estamos com problema de relacionamento, alguma coisa errada nós fizemos. Nós não somos vítimas. Se nós estamos com algum problema profissional, alguma coisa nós fizemos. Nós não somos vítimas. E, se estamos com algum desafio financeiro, alguma coisa errada nós fizemos. Nós não somos vítimas. Porém, a bênção é que o seu futuro não tem que ser uma repetição do seu passado. A bênção é você saber que você pode hoje elevar os seus padrões e mudar radicalmente a sua vida. Não aceite nada que não seja melhor. Não aceite não ciclar. Não aceite não subir de PIN. Gente, olha, se você entrou na empresa, acreditem, 45 dias com trabalho consistente você chega a 2 estrelas. Depois a gente pode colocar mais 2 meses para você chegar a 3 estrelas. Depois você pode colocar mais 3 meses para chegar a 3. Você pode fazer isso, de trabalho consistente. O que você não pode é, de repente, 1 hora, você chegar e falar assim, eu caí numa matriz ruim. As coisas não estão acontecendo para mim. Eu estou parado naquela matriz há 2 semanas e nada acontece. Eu aprendi uma coisa muito legal com o presidente Pacheco, que ele falou assim, não existe matriz ruim. Você que é ruim. Não estou falando isso para você que está na sala, tá bom? Mas eu lembro que ele estava conversando com um cara no telefone e o cara reclamando, ai, Pacheco, eu caí numa matriz ruim. O Pacheco falou, não existe isso, você que é ruim. O cara falou, como? Ele falou, você não está numa matriz? Coloca pessoas aí, rapaz. Sai daí o mais rápido possível. Dá teus pulos. Nós precisamos elevar os nossos padrões. Você sabe que é possível ciclar uma vez por mês miseravelmente depois do primeiro ciclo. Você sabe disso. Os números mostram isso. Então você não pode aceitar nada que não seja igual a isso. Só que quando eu falo de padrões, eu não estou só falando de padrões profissionais ou financeiros. A minha sugestão é que você leve os padrões em todos os sentidos. Eleve os seus padrões na forma com que você se veste. Eleve os seus padrões na forma com que você fala. Se de repente você percebe que está falando alguma coisa errada, eleve os seus padrões. E, gente, todos nós falamos coisas erradas, tá bom? E na maioria das vezes nós não percebemos aquilo que estamos falando errado. Tem um amigo meu que ele diz que tem problema. Toda hora ele fala, Wagner, isso é um problema, isso é um problema. Mesmo que você chegue até ele e fale, olha, mas qual que é o problema? Ele não ouve. Muitas vezes nós não ouvimos aquilo que estamos falando errado. Então peça para o seu marido, para a sua esposa, para alguém que você ama, que conhece, que confia, para começar a te corrigir. Mas eleve seus padrões. Eleve os seus padrões na forma com que você fala. Eleve os seus padrões de leitura. Se você está acostumado a ler 1 livro por mês, comece a ler 2. Comece a participar de cursos. Comece a investir em você, sabe? Invista da cabeça para cima. Esse dinheiro sempre volta, sempre vale a pena. Eleve os seus padrões naquilo que você fala, nas suas crenças. Comece a falar coisas positivas.
Eleve os seus padrões. Se, por exemplo, você gosta de assistir televisão, e não é crime nenhum assistir televisão, viu, gente? Nenhum. Mas se você gosta de ver televisão, cuidado com aquilo que você está vendo. De repente você percebe que, viciosamente, você assiste Cidade Alerta. Programas assim que fica falando que morreu não sei quem, o outro foi estuprado, o outro foi violentado. Eleve os padrões, gente. Comece a ver coisas maravilhosas. Vou dar um exemplo para vocês. Essas coisas de desgraça passam em horário nobre. Quando a gente olha um programa que fala de empresas, e pequenas empresas e grandes negócios, passa domingo, 7 horas da manhã. Olha que crime. Olha que está todo mundo dormindo. Coisas boas, as pessoas estão dormindo, né? Desgraça é horário nobre, mas eleve seus padrões. Comece a procurar coisas agradáveis, coisas que você sabe que realmente vão agregar valor. Próxima dica. Isso aqui, gente, eu não sei quantas pessoas já ouviram falar, mas isso eu aprendi com um cara chamado Zig Ziglar. Um dos melhores palestrantes do mundo, tá bom? Mas ele fala que nós devemos ter uma coisa chamada AMP. AMP quer dizer atitude mental positiva. Lembra que é uma atitude. Atitude é aquilo que a gente entra em ação. Então, quando qualquer coisa, você vai convidar alguém, começa com essa AMP, uma atitude mental positiva. Fala, eu vou detonar. Esse cara vai entrar pro business. E tem mais. Eu vou fazer esse cara ganhar dinheiro, porque eu sei que esse cara precisa. A vida vai ser maravilhosa. Começa a pensar nisso. Começa a pensar que as coisas vão dar certo. Se você tem uma meta de, por exemplo, comprar uma Sportage, começa a pensar nesse carro, mas não daquele jeito que a maioria das pessoas pensa, ah, Jesus amado, é só um sonho. Que nada. Começa a pensar, nossa, em breve eu vou ter esse carro. Olha, em dezembro de 2013 eu estou com esse carro. Vai ser maravilhoso. Eu não vejo nada com esse carro. Começa a pensar nisso. Mas começa a pensar de uma forma, como diz a própria sigla aí, de uma forma positiva, não de uma forma negativa. Você vai chegar a presidente. Então hoje já começa a agir como presidente no seu linguajar. Eu não estou falando para a gente mudar a forma com que nós tratamos os nossos amigos. Se no dia a dia você já fala com seus amigos chamando de mano, e aí sangue bom, continua chamando assim, não tem problema. Mas a forma com que a gente fala começa a ser diferente. Começa a se relacionar com outras pessoas, porque às vezes é perigoso, gente. Quando nós mudamos, quando nós elevamos os nossos padrões, tem gente que começa a falar que a gente está metido. Quando a gente começa a melhorar de roupa, sabe, usar um terno um pouco mais legal, um sapato um pouco mais caro, tem gente que fala, nossa, como você tá, hein? Tem gente que não gosta muito disso, sei lá, elas se sente ofendidas. E isso acontece, na maioria das vezes, porque as outras pessoas não querem crescer também. E se elas não conseguem crescer e elas percebem o nosso crescimento, o que elas vão fazer? Ao invés de elas também elevarem os padrões, elas vão tentar denegrir a nossa imagem. Então elas vão tentar nos difamar, vão tentar falar bobagem da gente, tá bom? Infelizmente isso vai acontecer. A gente tem que pagar o preço. Porém, nós temos que em todos os momentos ter uma atitude mental positiva. Todos os momentos. Comece a pensar no futuro, que vai ser maravilhoso. Comece a pensar nas coisas boas que vão acontecer na sua vida. Comece a pensar de verdade. Não pense em desgraça. Às vezes tem um ou outro que fala, ai Wagner, eu já estou nessa empresa 18 dias ainda não ciclei. E começa a reclamar da vida. E ele reclama e manda um e-mail para o outro. O outro fala, ah, você está 18, eu que já estou 28 e também não ciclei. E aí, gente, ficam divulgando somente coisas negativas. Bobagem. Sempre vai... Ó, guardem isso, tá bom? Sempre vai ter gente que não ganha dinheiro. Sempre. Em todos os lugares, em todas as empresas, em todos os momentos, vão ter pessoas que não conseguirão atingir os objetivos. Sempre. Mas essa não pode ser você, porque você vai ter uma atitude mental positiva. Lembra que nós falamos de curtir o hoje, de curtir a vida, e principalmente ao lado das pessoas que nós amamos? Outra regrinha legal aí. Surpreenda aquelas pessoas que você ama com presentes inesperados. Mas surpreenda mesmo. Não espera uma data especial. Não espera chegar aquela ocasião, aniversário, casamento, dia das mães, dia dos pais. Bobagem. Do nada, um dia normal, uma segunda-feira, compra um presente para sua esposa e dá para ela. Eu sei que às vezes fala, mas Wagner, dias eu estou sem grana, não estou podendo comprar um presentão. Claro que se conseguir comprar um presentão, melhor ainda. Mas aqui não está escrito uma joia, um brilhante, um colar de pérola, não é isso. Foi um presente. Um sapato, uma camisa, um buquê de flores. Mas vai chegar lá para a pessoa e falar, meu amor, eu estava pensando em você. Hoje eu estava trabalhando duro, mas não vi a hora de chegar em casa e dar esse presente. Olha isso.
Você ganha à noite. Eu sempre falo para os homens, mas as meninas também. Surpreenda as pessoas que você ama, menina. Surpreenda seu marido. Sabe? Surpreenda com um beijo inesperado, com uma palavra carinhosa, com um sorriso diferenciado. Mas vamos começar a surpreender as pessoas. Lembra? Vamos dar valor ao que realmente importa. E o que importa são as pessoas que estão ao nosso lado. Então vamos começar a surpreender as pessoas. Outra coisa importante. Eu gosto muito de jogar xadrez. Então se a gente pegar o tabuleiro, a gente vai ver que o tabuleiro do xadrez é o mesmo tabuleiro do jogo de damas. Só que o jogo de damas tem uma coisa engraçada. Para a gente atingir o nosso objetivo, nós precisamos passar por cima do oponente. Você passa por cima. No jogo de xadrez, não. Para a gente conseguir o nosso objetivo, nós ficamos exatamente aonde o oponente estava, na mesma posição, tão vulnerável como ele estava. Isso é se colocar no lugar da outra pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Tem vindo pessoas para My Travel and Cash. E tem vindo pessoas para My Travel and Cash que fizeram outros marketings. E diz a regra, com raras e honrosas exceções, mas diz a regra que nos outros marketings as pessoas não estão ganhando dinheiro. Infelizmente, essa é a realidade. São poucas pessoas que ganham dinheiro em outros marketings. Então a pessoa está fazendo outro marketing, não ganhou dinheiro, veio para My Travel. Na cabeça dessa pessoa, tudo é marketing. Fazia marketing lá de outro produto, de outro serviço, e veio para My Travel agora, que na cabeça dessa pessoa é marketing também. Se essa pessoa teve um sofrimento lá na outra empresa, na cabeça dela ela vai julgar a nossa empresa também. Nós temos que entender essa pessoa. E o que significa isso? Se você é um líder, cuidado com cobrança excessiva para a sua rede da online. Às vezes a gente fica, e aí, você tem convidado? Caramba, não tem convidado? Como é que você não tem convidado? Você vai ser um fracassado. Ele vai associar esse sentimento ao mesmo sentimento que ele tinha na outra empresa. E ele vai desistir da gente também. Porque as pessoas, elas comparam, viu, gente? Elas acham que é tudo igual. Tem uma menina esses dias falou, ai, Wagner, eu conheço essa My Travel, isso é furado. Eu falei, por que você está falando isso? E ela falou, não, meu pai entrou nessa empresa em 1999. Olha isso, gente. Eu falei, criatura, essa empresa surgiu em 2011, 2010, 2011. Ah, mas é tudo a mesma coisa. Então as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. E se nós agirmos da mesma maneira, para ela vai ser a mesma coisa mesmo. Então vamos começar a nos colocar no lugar da outra pessoa. E mais importante, gente, coloque-se sempre no lugar do convidado. Vamos pensar o seguinte, o que o convidado está sentindo? O que o convidado está vendo? Como que é? É que nós esquecemos que a gente entra para uma MyTravel, a gente já começa a ver a verdade da empresa, a realidade da empresa, então a gente esquece da primeira vez que nós estivemos lá sentado. Mas o convidado chega, ele tem dúvidas, ele não acredita. Como que pode investir só isso e ganhar tudo isso? Na cabeça da pessoa é estranho. E a gente, como nós já conhecemos, nós já vivemos, já vimos, a gente acaba ficando bravo, falando, acaba de ser besta, entra logo nesse negócio, para fazer pergunta, seu fracassado. Não pode fazer isso, gente. Lembra, as pessoas estão machucadas. As pessoas estão sofrendo aí fora. Então vamos mostrar que aqui vai ser diferente. Vamos nos colocar no lugar dessa pessoa, entender o que essa pessoa está sentindo, e aí sim a gente pode apresentar uma resposta adequada a essa pessoa. Principalmente, mais uma vez, gente, principalmente no lugar do convidado. Outra coisa, na MyTravel, nós estamos em uma maratona. E não em 100 metros rasos. 100 metros, gente, é aquela coisa. Quando a gente tem Olimpíadas, é a prova que todo mundo espera. Os caras treinam 4 anos para competir por 9 segundos. Todo mundo fica esperando aquilo, só que 9 segundos acaba. Corre igual um doido, não respira, não olha para o lado, dá, sei lá, 10 passos e acabou. Na MyTravel não pode ser assim. A gente tem que correr, nós temos que ser rápidos, mas aqui é um jogo de longo prazo. Aqui você vai realizar os seus sonhos, mas tem que ter uma estratégia. Nos primeiros 5 quilômetros, nos segundos 10 quilômetros, depois no terceiro, 15. Tem que ter uma estratégia para cada momento. Até a estratégia final. Então aqui, pessoal, não é para sair igual um doido fazendo de qualquer jeito, porque isso é muito perigoso. Eu escrevi esses dias que a pior coisa que existe é um burro motivado. O cara tá doidão, tá motivado, tá a 350 quilômetros por hora. Porém, está correndo para o lado errado. Já pensou? Imagine um cara que entra na MyTravel e fala, misericórdia, eu vou chegar presidente, e sai convidando todo mundo. Porém, ele sai convidando todo mundo de um jeito errado.
Ele chega e fala, meu irmão, vem aqui, me dá 650 pau, chama mais dois que dão 250 pau, você ganha 5.100. E tem um monte de gente fazendo isso. Ele, na cabeça dele, ele tem que correr, tem que correr. E às vezes isso é perigoso. A gente fala, por que esse cara está correndo tanto? Às vezes ele acha que a empresa não vai durar 3, 4 anos. Ele quer correr logo, tem gente que pensa assim, vou ganhar dinheiro quanto antes. Gente, isso é uma bobagem esse tamanho. Essa empresa veio para ficar. E quanto mais presidentes talentosos e competentes nós tivermos, melhor é. Só que nós temos que ter uma estratégia para cada estrela que nós tivermos. Quando você é uma estrela, tem que convidar. Não tem outra coisa. Não é para ficar dando palestra, treinamento, ensinando, não. É convidar. Nós temos que convidar, gente, na minha opinião, tá bom? Até chegar a 3 estrelas. Porque é aí que a gente começa a ganhar dinheiro. Esqueçam o ciclo, tá bom? Se claro a gente vai. Mas a gente começa a ganhar dinheiro dos bônus quando chega a 3 estrelas. A partir desse momento, aí entra um estratégico. Aí entra dar treinamento para a sua equipe, para que eles façam aquilo que você fez. Aí você começa a olhar os números, ver quem que está crescendo, quem que está parado. É diferente. Só que é uma estratégia para cada momento da nossa vida. Não é ser correndo igual um doido, seja o que Deus quiser, vou chegar lá. E nada, a gente está numa maratona mesmo. Maratona demora para atingir o resultado. E se você prestar atenção, se você já viu alguma maratona, todas as pessoas que chegam ao final da prova são homenageadas. Tem até uma propaganda do Gelol, quando a gente fala da propaganda do Gelol, é desesperador, viu, gente? Porque a gente entrega a idade. Mas não sei quantas pessoas lembram daquela mulher, faz tempo isso, foi uma Olimpíada também, que chegou cambaleando ali, só foi mais aplaudida do que o primeiro colocado. A gente não quer isso. A gente não quer chegar a presidente sofrendo, lembra? Não pode negligenciar o hoje. Mas nós estamos numa maratona. Você está aqui para ter resultados de curto, médio e longo prazo. Não queira chegar a presidente em 3 meses. Isso não vai acontecer. E as pessoas que têm essa expectativa de ter resultados tão altos em tão pouco tempo se frustram com uma velocidade assustadora. São pessoas aí que daqui 3 meses já não estão mais fazendo mais travel, porque achava que ia chegar a presidente. Não vai chegar, tá bom, gente? Então lembra, estamos numa maratona. Outra coisa. Viva hoje como se houvesse amanhã, pois haverá. Então lembra, não sei quantas pessoas já ouviram aquela frase que tem gente que fala assim, viva como se não houvesse amanhã. É bonito falar isso, para viver intensamente, curtir cada momento. Claro que a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer com responsabilidade. Então, olha, gente, eu sempre falo que a nossa vida é igual um cartão de crédito. Sabe aquele cartão de crédito preto? O Infinity, Black, Superstar, tem neon, seja lá o que for, sem limites. É uma bênção. A gente passa em tudo quanto é lugar aí. Então nós podemos viver assim, só que tem uma coisa. Já que a vida é igual um cartão de crédito, nós não podemos esquecer de uma coisa. Um dia a fatura chega. Um dia nós seremos cobrados pelas nossas atitudes. Então nós temos que viver intensamente, mas com responsabilidade. Então hoje, comece a pensar no amanhã. As suas atitudes de hoje, que impacto que ela terá na sua vida amanhã. As coisas que você está fazendo, as coisas que você está falando, a forma como você está agindo, qual será o resultado disso amanhã? Então vamos fazer o seguinte, vamos falar de novo lá da Sportage. Eu vou comprar uma Sportage. Até dezembro de 2013 eu tenho uma Sportage. Ok. Agora sim, eu posso ir numa loja hoje e financiar uma Sportage em 60 meses sem entrada. Uma hora o carnê vai chegar. Será que foi inteligente fazer isso? Não seria melhor, então, eu trabalhar duro, guardar dinheiro, depois ir lá e comprar esse Sportage à vista? E quando eu falo viva hoje como se houvesse amanhã, é para a gente começar a fazer as coisas com responsabilidade. Não sai por aí gastando desesperadamente igual um doido. Vamos fazer as coisas com responsabilidade. Começa a comprar as coisas à vista. Cuidado, não paga juros para ninguém. Quita suas dívidas. Não fica pagando mínimo de cartão de crédito ou usando cheque especial. Gente, não entra nessa. Os bancos estão ganhando muito dinheiro, gente. Muito. E a maior parte do lucro dos bancos vem justamente da inadimplência. A pessoa não paga em dia, depois tem que pagar lá com juros, com multa, com honorário, seja lá o que for. Então vou começar a fazer assim. Nós vamos detonar, nós vamos chegar a presidente, porém, nós temos que viver hoje como se houvesse amanhã. Com muita responsabilidade. Vamos fazer a coisa certa, vamos pagar nossas contas em dia, vamos ter atitude mental positiva, lembrando, mais uma vez,
que todas as nossas ações gerarão um impacto no futuro. Todas! As positivas e negativas. Todas! Então vamos começar a fazer as coisas com responsabilidade. Próxima dica, e estamos chegando no final. Acredite, mas acredite mesmo, sempre na beleza dos teus sonhos. Gente, uma vez eu lembro que eu estava num culto e o pastor falou uma coisa que me impressionou. Ele falou assim, que Jesus falou, eu não lembro a passagem, o versículo direito, tá? Mas ele falou assim, que se você acreditar e não duvidar, seu sonho se realizará. Não parece redundante? Acreditar e não duvidar, parece a mesma coisa. Se você está acreditando, é porque não está duvidando. Mas, gente, se Jesus falou isso, tem uma lição mágica aí. Acreditar é acreditar mesmo. Acreditar, acredito, né? Vamos ver, não é isso. Não há uma margem para dúvida. Lembra que eu falei de quando o Kaká pegou a bola e foi cobrar o pênalti? Estava nos olhos dele. Gente, ele estava sem confiança. Ele não estava acreditando nele. Eu fico imaginando aquele momento que não deve ser nada fácil. O mundo inteiro olhando para o cara, gente. Podia ir para uma final do campeonato lá da Champions League. Pessoal, imagina o que passa na cabeça da pessoa. E se nessa hora ela não tiver uma AMP, que é uma atitude mental positiva, corre o sério risco de não realizar os sonhos. Então nós não podemos chegar e falar assim, meu sonho é chegar ao presidente. Mas está difícil, misericórdia, 4 já falaram não, como que eu vou chegar? Não pode ser assim. Tem que acreditar mesmo, acreditar e não duvidar. E na maioria das vezes nós vivemos assim, gente. Só que nós fazemos assim sem perceber. Imagina o seguinte quadro, uma pessoa vai pegar um avião. Alguém nessa sala entraria num avião que o piloto estivesse bêbado? Tenho certeza que a resposta é não, Wagner. Imagina quem entraria no avião. Ok, mas alguém que está aqui na sala, antes de entrar no avião, vai lá conversar com o piloto? Alguém vai ver se o cara bebeu? Se o cara está embriagado? Você pede o brevet para ele? Pergunta quantas horas ele tem de voo? A gente não faz isso. A gente acredita tanto que aquele cara é competente naquilo que está fazendo que a gente nem pensa na possibilidade de algo dar errado. Para chegar a presidente nessa empresa, a gente tem que agir da mesma maneira. Não fica se questionando, não. Acredita verdadeiramente. Acredita, mas sem considerar a possibilidade de que algo vai dar errado. Acredite e não duvide. Não fica pensando, mas será que vai dar? Vai, só pensa nesse exemplo do avião. Eu acho que esse exemplo é bem cabível para o momento. Mas acredite nos seus sonhos mesmo. Acredite que você vai realizar os seus sonhos. Acredita que hoje, sabendo que você vai realizar os seus sonhos, você vai viver de uma forma maravilhosa. E a última coisa que eu quero falar, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Isso você tem que acreditar. Isso é uma lei darwiniana. Acredite, seu futuro não tem que ser uma repetição do seu passado. Se o seu passado, por algum motivo, foi difícil, foi de sofrimento, se alguma coisa ruim aconteceu no seu passado, se houve pobreza, miséria, sofrimento, passou vontade, seu futuro não tem que ser assim. Eu escrevi no livro Só Sem Segredo também, que quando eu era pequeno, e a gente não tinha nenhuma bala, não tinha doce, não tinha chocolate, não tinha nada. E quando caía uma bala no chão, a bala Banda, não sei quantas pessoas lembram da bala Banda, tinha a Banda e a Soft. E a bala de leite Kids. Mas quando caiu uma bala no chão e a gente só tinha aquela para comer, a gente não podia falar, não tem bactéria caindo no chão. Que nada, pessoal, a gente não estava nem aí. A gente pegava a bala, assoprava a bala e a gente falava uma frase. E a frase era assim, tem gente que sabe na sala, né? A gente falava, o que não mata, engorda. Quem me conhece sabe que eu não morri. Logo, engordei. O que nós temos que aprender hoje, pessoal? Que se alguma coisa no passado foi ruim, a gente tem que falar a mesma frase. A gente só vai trocar o engorda por fortalece. Então, o que eu quero dizer aqui para você hoje, que se alguma coisa no seu passado foi triste e você não morreu com essa tristeza e sofrimento do passado, tudo isso que aconteceu gerou anticorpos para você se fortalecer no presente e no futuro. Às vezes, tivemos experiências negativas no passado.
Mas acredite, o aprendizado ele é sempre positivo. Então viva hoje como se houvesse amanhã, mas saiba que seu futuro não tem que ser uma repetição do seu passado. E se você acreditar, e se você não duvidar, e se você trabalhar, o seu futuro vai ser uma bênção para a honra e glória de Deus. Você vai chegar a presidente nessa empresa. Você não só vai realizar todos os seus sonhos, como também vai ajudar milhares de pessoas a saírem da mediocridade. Por causa da sua atitude hoje, pessoas mudarão, pessoas transformarão a sua vida. É só você não desistir, acreditar verdadeiramente, não se esquecendo que Deus está no controle. Espero que essa 1 hora nossa tenha valido a pena. Nós teremos agora às 22 horas mais um treinamento com o nosso presidente Wagner Silva. Vai falar coisas maravilhosas para a gente. Então, pessoal, vamos detonar, vamos fazer acontecer, vamos viver hoje cada momento da nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo treinamento. Até quarta que vem. Valeu, pessoal!